Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo em cima? Mais uma semana iniciando e menos uma semana para o vestibular, para os vestibulares e para o Enem. Logo, logo vocês vão estar lá com tudo, fazendo as provas, detonando rock and roll, fazendo o que vocês sabem fazer de melhor, não é verdade? Que é fazer prova, que é estudar, que é continuar na loucura que vocês sempre estão, né? Estão num ritmo bastante acelerado, e isso é da hora, isso é muito massa. Então, hoje comigo, professora Gisele Garcês, mais uma aula massa, mais uma aula com macetes e regrinhas bem simples, bem diretas ao ponto, para que vocês não errem nunca mais a colocação pronominal, né? Onde colocar o pronome e arrasar no vestibular? E aí, claro que a gente, quando pensa em vestibular, eu coloquei para generalizar, mas a gente coloca esse pronome no Enem, nas redações, nos textos, para assinalar a alternativa correta. Vocês estão acompanhando o meu slide? Tá mudando? Não, não acredito. Mudou agora? Puxa vida. Agora. Agora apareceu um cérebro. Aê, moleque! É nós, é nós, é nós, é nós. Esse cérebro com esse chapeuzinho de formatura é o que está bem próximo de vocês. Então, os cérebros pensantes da noite. Vamos lá, então, para essa colocação pronominal maravilhosa, maravilhosa que nós vamos ver hoje, né? Só que antes da gente adentrar na colocação pronominal de vez, a gente precisa relembrar uma coisinha, uma situaçãozinha pequenininha. Então, chega lá na regrinha, né? Peraí, só um minuto, galera, só um minuto. Peraí, tá? A prof já volta. É o meu doguinho aqui que tá. Peraí. Pronto, gente, pronto, pronto, pronto. Resolvido o problema. Desculpa, desculpa. E o que que a gente tem que relembrar? O conceito de pronome, né? Então, na aula anterior, nós vimos que pronome é a palavra que acompanha ou substitui o nome. E nós já vimos que nome, na nossa gramática normativa, são os substantivos, né? Tudo que tem nome é o substantivo. Só que os pronomes, por ser uma classe bem gorda, bem grande, bem avantajada e tem múltiplas funções dentro do nosso contexto, a gente sabe que existem as classificações desses pronomes. E aí nós temos então os pronomes pessoais, do caso reto, que são os sujeitos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E os pronomes pessoais oblíquos, né? Que eles são divididos em átonos e tônicos. Então, um pronome oblíquo átono é um pronome pessoal que não tem uma sílaba tônica, uma sílaba forte. Ele não é precedido de preposição e exerce sempre a função de objeto. Aí pode ser que seja objeto direto ou um objeto indireto dentro de uma oração. Então, veja, ele não é sujeito, ele nunca será sujeito, ok? Então, quais são esses pronomes oblíquos mesmo? Só para relembrar da aula anterior. Me, te, se, o, a, lhe, se, si, consigo, mim, comigo, nos, conosco, vos, convosco, e assim vai, né? Quais são as principais características desses pronomes átomos? Significa que não possui acento tônico e dependem do verbo para terem então um sentido, né? Ficando sempre juntinho a esse verbo. Por isso que a colocação pronominal é justamente utilizando os pronomes oblíquos átomos, tá? Oblíquo, esse termo, ele se refere a algo ou alguém de forma indireta. Qual é a função desse pronome dentro da gramática normativa? Ele vai atuar como complemento de um verbo, funcionando então, e é só isso que ele faz, como objeto direto ou indireto. Tudo bem? Só que dentro
desses pronomes oblíquos aqui, nós temos uns que são exclusivamente vão atuar como objeto direto, que é o caso do o, a, os, as. Esses sempre vão atuar como objeto direto. Já o lhe e o lhes funcionam somente como objeto indireto, beleza? Que nesse caso, o objeto indireto aqui é indicando quem recebeu a ação. A gente não tem aquela situação automaticamente de ver assim com transitividade verbal, e aí é o objeto direto e indireto em relação à transitividade verbal. Não. Aqui é sobre a função que o pronome está sendo exercido e cobrado, tudo bem? Mas o que diabos é essa colocação pronominal, professora? Me ajuda, né? É o lugar certo que a gente coloca esses pronomes oblíquos átomos, tá bom? Pode parecer chato, gente, esse estudo, mas é super importante para sua prova e também para a vida, né? Qual é um bônusinho extra aqui? Evita que a gente cometa gafes como me empresta caneta, te amo, né? Me passa tal coisa, dentro da gramática normativa. Então a gente sabe que nunca, sob hipótese alguma, dentro da norma, dentro da regra, a gente vai iniciar uma oração em língua portuguesa com um pronome oblíquo átono, né? Justamente, gente, por que que a gente não começa? Por que que é errado falar me empresta, me passa, me beija, me abraça, te amo? Justamente porque eles não funcionam como sujeito. Quem funciona como sujeito é sempre o pronome pessoal do caso reto, né? Então a gente não consegue fazer essa observação aqui. É muito bonitinho, Sofia, é muito fofinho. Inclusive, eu vou contar um segredo aqui, ó. Várias vezes para os meus filhos, para o meu neto, para o meu doguinho, eu falo te amo, falo mesmo, mesmo sabendo que é errado a professora que fala. Até porque é, é uma maneira, parece que fica até mais carinhosa, né, da gente conversar com as pessoas. Tinha que ser oficializado o amo-te. É muito feio. Sim, mas a gente pode colocar eu te amo. Pronto, tá resolvida a bagaça tá resolvida, né? Poderíamos colocar o eu na frente que ficaria tudo certo, né, Lauren? Mas, se a gente, claro que essa análise que a gente está fazendo, de não iniciar sob hipótese alguma as orações com um pronome com oblíquos, né? Porque não são sujeitos, a gente está falando, óbvio, que é da norma culta, da regra, da gramática normativa. Mas para nós aqui, fica esquisito quando a gente chega para o nosso marido, para o nosso namorado, ou namorado, ou enfim, né? Aquele nego velho que a gente quer dar um beijo na boca e falar assim, né? Beija-me. Parece que a gente está dando uma ordem, né? Ou então, abraça-me, estou com frio, né? Parece que tá impondo um troço. Então, geralmente a gente fala, me beija, me dá um beijinho, ai, me abraça, me aquece, né? Imagina, aqueça-me, abraça-me, pois estou com frio. Parece meio petulante da nossa parte, mas a norma é danadinha e é isso que a norma exige, né? Então, para vocês não esquecerem, eu coloquei aqui o trio parada dura, que é próclise, mesóclise e ênclise. E esse trio parada dura aqui, para mim, ele é inseparável, porque eu digo que são os vingadores, os guardiões, o vingador de frente, o vingador de trás, o guardião que está no meio, que está cuidando de todo mundo, que na verdade é uma brincadeira que eu faço, que são os super-heróis aqui, mas é a colocação pronominal propriamente dita, tá? Então, a próclise, eu falo que é o vingador da parte da frente, é o pronome que vem antes do verbo, né? Eu me sinto bem. A mesóclise, que é o guardião do meio ali, que é o super-homem, o pronome vem no meio do verbo, entregar-se-ia ao destino, né? E a ênclise é o vingador que está atrás deles, né? É o pronome que vem depois do verbo. Então, por exemplo, deixe-me em paz, né? Amo-te, abraça-me, né? Como a gente estava falando aqui. Uma perguntinha assim para vocês refletirem. Qual desses três aqui é o mais comum no nosso dia a dia? A próclise, a mesóclise ou a ênclise? Qual a gente usa mais, moçada? Me fala aí. Com certeza, Ana Rita, com certeza, Bernardo. A gente usa pra Cacildes.
A próclise, né? E que bom, gente. Sabe por quê? Eu adoro a próclise. Eu vou contar o segredo dela para vocês, que vocês vão ficar assim: hã? Como assim, professora? Nunca ninguém me disse isso. Amores, a próclise é sempre correta. Ela tá sempre, sempre, sempre certa. A gente nunca erra em colocar a próclise, obviamente, desde que não tenha uma pausa, não tenha uma pontuação, não tenha uma vírgula antes do verbo, tá bem? Fora isso, a nossa Proclisilda, que é a mulher ali toda poderosa, tá sempre certa, viu? Até isso a gente tá sempre certa, cara. Meu Deus do céu, não tem como, né? Então a próclise é sempre certa, desde que não tenha vírgula. Nós mulheres, Lauren, ó, uhul, são porreta demais, né? E é por isso que eu coloquei ali a mulherzinha bonitinha, de verde, na cor do Fleming, ainda por cima, uma super heroína verde. Por isso que eu coloquei como mulher, porque é a próclise, é a colocação, não é? Então sempre vem antes do verbo e ela tá sempre certa. Então não tinha como não fazer essa brincadeirinha, tá bem? Mas vamos lá agora. Vamos seguir aqui. É, deixa a prof passar. Opa, opa, pulei uma. O rei da colocação. Esse rei se chama Próclise. A próclise é a mais queridinha da língua portuguesa e ela aparece quando temos palavras atrativas. Atrativas, o que seria a palavra atrativa? O que seria? O que seria? Seria aquela atração realmente maravilhosa. Exatamente, Sofia, primeiras damas. É aquela atração que rola entre um homem e uma mulher, ou entre mulher e mulher, entre homem e homem, entre aquela pessoa, aquela morena, aquela pessoa que tu quer tascar-lhe um beijo na boca. É essa atração mesmo que a gente está falando. Só que é a regra mais importante para o vestibular, são as sem vergonhinhas, as danadinhas das palavras atrativas. São elas, né? E quando a gente fala que a próclise ela está sempre certa, desde que não venha uma vírgula antes do verbo, isso é para regra geral. Mas para regra obrigatória, para regra necessária, para regra do bom entendimento, da boa escrita, a gente precisa lembrar quais são essas palavras atrativas. E aí nós temos algumas classes gramaticais que acabam se tornando essas palavras atrativas, como as palavras negativas: não, nunca, jamais, nem. E assim vai, porque nós temos tantas palavras em sentido negativo, né? Então ela acaba atraindo essa colocação pronominal. Então, ó, não me espere. É errado na norma colocar não espere-me, ok? Por causa do não, porque o não é uma palavra que atrai, que puxa, que rola um clima entre o pronome e essa palavra negativa. A mesma coisa quando a gente tem advérbios. Aqui, lá, acolá, hoje, amanhã, enfim, sempre, semanalmente, e assim vai. Ficaria até estranho, né, Ana? Ficaria mesmo, mas às vezes as pessoas se confundem, né? Na hora de assinalar uma questão no vestibular, tá? Esses advérbios aqui, gente, que eu estou citando para vocês, que são quaisquer advérbios que tenham essa relação de atratividade, também a gente vai colocar o pronome seguido dele. Mas lembrando, esses advérbios, eles não podem estar acompanhados de vírgula, porque se eles estiverem acompanhados de vírgula, por exemplo, assim, ó, aqui, vírgula. Se estuda língua portuguesa. Essa construção está errada, porque o aqui, vírgula, é uma oração. Se estuda é outra, é uma frase. O se estuda é uma oração. Então eu estaria iniciando uma oração com um pronome oblíquo átono. E é isso, é sentido proibido na língua portuguesa. A gente não pode usar assim, não, tá bem? Então nós teríamos que colocar, né? Estuda-se língua portuguesa, tá? A outra situação é com pronome indefinido, beleza? Alguém, ninguém, tudo, nada. E toda a abrangência que esse pronome definido tem, indefinido tem, ele também é considerado um termo atrativo. Os pronomes demonstrativos, este, esta, isso, aquele, aquela, aquilo, e assim vai. Os pronomes relativos, lembrando que pronome relativo é aquele que relaciona um termo dito anteriormente, então a função dele é essa.
E esse pronome relativo acaba sendo também aquela conjunção integrante de oração subordinada, né? Só para relembrar, beleza? E em orações interrogativas, beleza? Mesmo que eu não tivesse um verbo ali para colocar, o fato de eu ter uma interrogação, eu atrairia, no caso, a próclise para esse termo, porque é um termo interrogativo, tá bem? Depois nós temos a mesóclise. Eu falo que a mesóclise é a rainha da formalidade. Olha que lindeza esse vestido num tom verde. Hoje tudo tá combinando pra gente, tudo tá combinando, né, com esse tom verde maravilhoso. E quando eu falo que é formalidade mesmo, no último grau, tá? É chiquitíssimo utilizar a mesóclise em algumas situações que não sejam forçadas, que sejam apropriadas para usar ao longo de uma redação. Ela é rara, ela é raríssima de aparecer nos dias atuais, só que ela só pode ser utilizada em duas situações muito bem específicas. Quando o verbo está no futuro do presente e quando o verbo está no futuro do pretérito, beleza? Então aí eu posso utilizar. Então, comprar-se-á seria comprará. Entregar-lhe seria entregaria, tá? Então, isso que a gente tem que lembrar. Agora eu tenho uma dica ninja aqui para você. Se houver palavra atrativa, na construção, a próclise vence. A próclise sempre vai vencer quando tem uma palavra atrativa. Beleza? Tranquilo? Então, esse é o caso fácil da dona formalidade, né? Ela é o traje exatamente completo, né? Então, eu só vou poder usar a mesóclise nesses dois casos, futuro do presente ou futuro do pretérito. Fora isso, a gente não tem como utilizar. Então, aqui é muito fácil. Duas situações fáceis. A próclise é sempre correta, desde que não tenha vírgula antes do verbo. E aí existem aqueles casos obrigatórios, que são realmente raiz, que eu tenho que utilizar a colocação como próclise por causa das palavras atrativas. A mesóclise é a rainha da formalidade, mas ela sempre está prevendo o futuro ou previu o futuro, né? É a certeza da ação no futuro ou num futuro de um passado. A língua portuguesa ela é tão maravilhosa que a gente tem um futuro do passado. Olha que delícia que é essa nossa língua, né? Ela é maravilhosa. Então vamos lá. Depois nós temos aqui uma outra situação. Aquela operária do dia a dia, aquela situação em que é bastante trabalhada, disse, pelo amor de Deus, né? O Temer disse isso mesmo, é verdade. É verdade. Super. A ênclise é uma situação muito bacana, porque eu sempre falo que é uma questão de operário ou operária, tá? Porque ela é a forma padrão. A gente usa quando não existe nada para atrair esse pronome, beleza? Mas, professora, assim ficou muito vago, né? Assim quebrou a gente no meio. Então, quando é que eu vou usar a ênclise? Quando a frase começa com verbo, exemplo, ajude-me, né, a estudar. Quando o verbo está no imperativo afirmativo, sente-se, por favor. Ou quando o verbo está no infinitivo impessoal, é importante fazer-se o trabalho, beleza? Regra de ouro aqui para vocês. O pronome nunca inicia a frase. Veja que eu estou repetindo isso lá do começo, do te amo, me abraça, me beija. Pode ter em música, pode ter em poema, pode ter em texto lá do Enem e da prova para a gente interpretar. Mas se a gente escreve, a gente comete um erro gravíssimo em relação à gramática normativa lá na nossa redação, tá? Então eu fiz questão de repetir isso aqui, que é justamente para vocês perceberem que não pode utilizar isso. As pessoas têm bastante medo de falar sobre a colocação pronominal e estão sempre dizendo assim: ai, que saco estudar colocação pronominal, ai, é cheio das regras, ai, é muito difícil. Não, não é, é só isso. É só isso mesmo em que a gente tem que ter como base e ter como observância o que é essa colocação pronominal. É colocar-se como objeto
objeto de um verbo. E esse objeto de um verbo é isso que a professora falou. Vocês nunca mais vão esquecer sobre ali a tríade dos super-heróis, né? A próclise, a mesóclise e a ênclise. A próclise, visualizem na cabecinha de vocês que é uma menina, uma mulher. A próclise é a que está sempre correta, sempre, desde que não venha vírgula antes do verbo. Esse verbo seria como se fosse uma exceção, não é verdade? Então, ela sempre vai ser certa desde que não tenha vírgula antes do verbo. Existem os casos obrigatórios? Claro que existem, aqueles que a gente falou ali no começo. Palavra atrativa, pronome interrogativo, pronome relativo, não é? Então a gente já sabe ali direitinho como é que é esse macete. A metida, a dona da formalidade, é a misóclise, está sempre no meio, sempre se metendo na relação do próprio verbo, mas só que é um verbo no futuro, futuro do presente e futuro do passado. E a ênclise, coitadinha, é aquela situação em que a operária é a trabalhadora incansável e a gente está sempre utilizando o tempo inteiro na nossa fala, na nossa escrita, que é o comum, né? Resumão para o dia da prova como conceito. A colocação pronominal trata da posição do pronome oblíquo sempre em relação ao verbo. Na próclise, o pronome oblíquo aparece antes do verbo. Na mesóclise, no meio do verbo, sempre entre hífens. E na ênclise vai aparecer após o verbo, sendo ligado a ele também por um hífen, tá? Quando a gente tem, meus amores, é raro esse tipo de questão em cair em vestibular. Olha que eu procurei muito isso, mas eu achei só uma questão, mas era uma questão assim que não tinha como ela não ser certa, né? Eu nem coloquei aqui para nós, para a gente analisar a atividade, mas a regra tá ali, é porque pode ser que exista algum caso, alguém venha escrever desse jeito em alguma obra, só para colocar numa prova de concurso, né? Que é em locução verbal, a regra vai se aplicar sempre ao verbo principal da oração. Nunca, jamais, sob hipótese alguma, no verbo auxiliar. É sempre com o verbo principal, tá bem? Então, isso é o que fica sobre a colocação pronominal. Agora, o que que eu fiz aqui? Eu trouxe alguns exercícios para gente. Eu trouxe a FUNESP, que é sempre aquela prova padrão de São Paulo no vestibular. Ela é considerada a elite em relação a usar a regra gramatical. É uma prova bem regreira, como eu falo para a galera. E aí tem um textinho aqui bonitinho, que é Atenção ao Sábado, e vem a seguinte pergunta. E isso é da Clarice, né? Da Clarice Lispector, né? Que é Atenção ao Sábado, que são os melhores contos dela, inclusive. Assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Eu vou falar de cara para vocês o seguinte, que a alternativa correta aqui, e é inquestionável, se a gente aplicar a regra, a gente vai saber, que é a alternativa D. Certamente nos encontraríamos com outras abelhas farejando mel. Por que que é essa, professora? Ué, certamente é um advérbio de certeza. Automaticamente ele atrai, rola um clima, ela atrai a colocação pronominal, né? A primeira, o sábado é a rosa da semana e nada tira-lhe esse título. Gente, que coisa horrorosa essa construção aqui. Aí vocês vão perguntar para mim, ai, professora, mas por que que não pode ser essa? Olha que o lhe, ele vai funcionar apenas como objeto indireto, indicando quem recebe a ação e nem não quem faz a ação, né? Então, aquele lhe ali, eu tenho ranço com esse caso do lhe. Gente, eu tenho muito ranço com esse caso do lhe. Se abre em rosa, putz, ferrou tudo, porque a gente já sabe que na gramática normativa eu não posso começar a minha oração com uma colocação assim, né, com um pronome na nossa oração, porque não é sujeito. Ninguém mais tem perguntado socorro. Ninguém é uma palavra atrativa, né? Então é ninguém me pergunta mais e assim vai, né? E ainda que pinte-se de rosa o que não tem como usar porque é um pronome relativo, então a gente sabe também que é uma questão atrativa.
É só aplicar a regra. Essa é a primeira questão da FUNESP. Eu trouxe agora aqui, é antiga? Ah, é antiga, mas eu não podia deixar de trazer. Vai que, né? Vai que este ano a dona banca da Inep resolva colocar alguma coisa relacionada a pronome na nossa prova. E aí a professora vai ficar com cara de quê, de quê, de quê? De tacho, se falar para vocês que não cobra gramática normativa na questão objetiva. Não é bem assim, né? A gente sabe que desde que o Enem começou, desde 88, mudou pra cacete a prova de linguagem. Mudou muito. Antes era uma cópia fiel de vestibular tradicional, com perguntas voltadas à regra e já era, né? Hoje não, hoje é uma mescla, até por causa da lei, por causa da mudança de tudo que teve dentro do que é considerado competência e habilidade de um ser, né? Mas mesmo assim, olha só a pergunta interessante que o Enem propôs, tá? Trouxe o conceito, a colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átomos ocupam na frase em relação ao verbo e a que se refere. E aí traz todo o conceito bonitinho. E aí no final diz assim, ó, mesóclise, usada quando o verbo estiver flexionado do futuro do presente ou no futuro do pretérito. Agora é que vem a pergunta, e se a gente não prestar atenção aqui, a gente vai quebrar a nossa carinha, né? A mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro no uso coloquial da língua portuguesa. No entanto, ainda é encontrada em contextos mais formais, como se observa em não lhe negou que era um improviso. Faz muito tempo que lhe falei essas coisas. Nunca um homem se achou, tudo com coisa horrorosa, com construção medonha, sendo usada a colocação pronominal, né? Letra D. Referia-se a Dona Evarista ou tê-la-ia encontrado em algum outro autor. Acabou de chegar dizendo-lhe que precisava retornar ao serviço imediatamente. Bom, tá falando da mesóclise. Embora o segundo período comece assim, ó, no entanto, mas, porém, todavia, entretanto, ou seja, dá uma quebra no nosso raciocínio lógico e acaba induzindo a gente a cometer um equívoco, né? Mas conosco jamais vai acontecer porque a gente acabou de aprender a colocação pronominal. Então, obviamente que essa questão aqui do Enem a gente ia acertar, a gente ia gabaritar, porque de fato é a alternativa D e fim de papo, né? A próxima questão é uma questão da CAF, mas é uma questão adaptada, tá? O que que significa isso? Que eles já pegaram esse material de algum lugar e eles adaptaram aos moldes da banca daquele ano, beleza? Então, por isso ela é adaptada. Aí nós temos uma tirinha, olhe-me nos olhos e diga-me que nunca amou ninguém como ama a mim. Eu sei, estes momentos nos deixam sem palavras. Beije-me como nunca beijou alguém antes. Ou seja, a garota conversando com o chocolate. E olha que nós, meninas, mulheres, gatas, garotas, temos essa relação de amor e ódio com o chocolate, principalmente na nossa TPM, né, meninas? Socorro, Deus. Mas vamos ao que interessa. No trecho, olhe-me nos olhos. Observa-se o uso da próclise, mesóclise e ênclise em relação à colocação do pronome oblíquo. Olha essa pergunta: próclise, mesóclise e ênclise. Assinale a alternativa correta sobre a colocação pronominal no texto. Ou seja, tá dando uma bagunça aqui na nossa cabeça. Como assim observa-se o uso da próclise, mesóclise e ênclise? Na verdade, tá perguntando assim, né? Qual delas está sendo utilizada ali, né? Aí a forma, olhe-me, exemplifica o uso de ênclise, colocação que ocorre quando o pronome oblíquo vem pós-posto ao verbo. O correto seria escrever me olhe nos olhos. Aqui a gente já sabe que não é, né? Letra C, no trecho, beije-me como nunca beijou alguém antes. Há um caso de mesóclise. A gente já sabe que também não é, né? Ou a ênclise, como ocorre em olhe-me e beije-me, é mais frequente em registros formais da língua, sendo substituída pela próclise em situações de formalidade. Não, porque se eu colocar me beija e me olhe, eu estou cometendo aquele erro de novo de começar uma oração
com um pronome oblíquo átono e a gente sabe que é proibido. Então, a alternativa correta aqui é sim a letra A. É um caso de ênclise e ele sempre vem pós-posto, ele sempre vem depois de um verbo, né? Então, aqui ficou tudo bacana, ficou tudo tranquilo. Uma outra questão aqui de pronome do Enem. E olha que interessante, esses pronominais aqui do Andrade, ele já caiu de vários jeitos. Já caiu na literatura, já caiu para interpretar o que está escrito aí e já caiu com questão de gramática contextualizada no Enem. Essa aqui é uma prova mais recente da banca do Enem, tá? E aí vem com a seguinte situação. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Ou seja, na oralidade, na informalidade, a gente usa mesmo o pronome ali e já era, né? Para início. E aí, isso é do Oswald de Andrade. E aí vem a explicação do Segala, o gramatiqueiro de plantão, né? Iniciar a frase com pronome átono só é lícito, ou seja, a gente só pode usar de verdade, ele só é válido se na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Fora isso, não é aceito, né? O que ele está dizendo é que na variante da linguagem, ou seja, na educação informal, na fala informal, no uso coloquial, o não padrão da língua portuguesa, entre falantes, né, entre interlocutores, está tudo bem utilizar. E também quando for a reprodução da fala de alguma personagem num determinado conto, aí também não é condenado, não é colocado como erro, né? Só que agora é que vem a pergunta para gente. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos condenam essa regra gramatical? Não, nenhum dos dois está condenando essa regra gramatical. B. Eles acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Também não. Eles jamais teriam um tom preconceituoso, né? A língua não é preconceituosa. E quem somos nós para termos preconceito com o jeito que a pessoa fala, não é verdade? Então também não. Letra C. Criticam a presença de regras na gramática? Também não, não está falando disso aqui não. Afirmam que não há regras para uso de pronome? Não, não é uma verdade, né? Ambos sabem que existe uma regra, tanto Drummond, que começou da maneira dentro da regra, quanto Segala, que explicou o uso de um e de outro. E a última, relativizam essa regra gramatical. Sim, o que que os dois têm em comum? Ambos concordam que na oralidade, no que é informal, tá tudo bem falar me dá um cigarro, né? Então é a alternativa E, com toda certeza. E para gente fechar aqui com chave de ouro, deixa eu ver que horas são. 8h46. Para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu trouxe uma versão bem quentinha da Universidade de Santa Maria, né, de Rio Grande do Sul, sobre colocação pronominal que diz o seguinte: uma revista utilizou em sua capa a seguinte frase típica da linguagem coloquial: me aqueça neste inverno. Nessa frase, a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta, que estabelece é proibido iniciar o período com pronome oblíquo. Se forem feitas alterações na estrutura da frase, qual delas estará também em desacordo com a norma culta? Desacordo que a gente não concorda, que não faz parte, que não é da regra da norma culta, né? Quero que me aqueça neste inverno, tá certo? O pronome relativo que é atrativo. É preciso que me aqueça neste inverno. Quando me aquecerá quando? Pronome interrogativo. Aquecer-me-á no inverno, beleza, tá certinho, porque é a mesma coisa que aquecerá, né? Então a gente sabe que o futuro do presente
ou o futuro do pretérito, a toda imponente metida mesóclise pode ser utilizada, e não aqueça-me neste inverno. Não, essa está em desacordo, essa está errada, porque teria de ser não me aqueça neste inverno, uma vez que o não, a palavra atrativa negativa, puxa esse pronome junto da gente, né? Então, meus amores, essa é a nossa aula sobre a colocação pronominal. Então, só para vocês relembrarem, a gente nunca, na regra, na norma, a gente nunca vai iniciar uma oração com um pronome oblíquo átono. Os pronomes oblíquos átonos, eles têm uma situação específica para ser utilizada dentro da nossa língua, porque a palavra oblíqua, oblíquo, ele se refere a algo ou a alguém de forma indireta, tudo bem? A função principal dela é atuar como complemento de um verbo. Ele vai funcionar como objeto direto ou indireto, beleza? Exemplos do uso: me, te, nos e vos. Ele pode ser tanto direto ou indireto, vai depender da construção, tá bom? O se, ele também pode ser direto ou indireto, dependendo da construção. O, a, os, as, ele só é usado como objeto direto e o lhe e o lhes é só como objeto indireto. O lhe é a ele ou a ela. Se a seria uma preposição, beleza? Por isso que ele é considerado indireto. E aí nós vamos só lembrar que próclise vem antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise depois do verbo. Lembrando que nós, meninas que somos as próclises, sempre estamos corretas desde que não venha uma vírgula antes do verbo, né? Então, essa é a regra geral, essa é a regra em que a gente tem essa noção, sabe que a gente pode utilizar desse jeito e a gente nunca mais vai errar a partir de hoje, né? Vamos lá. A última questão, meu amor, claro. A última questão é a questão de Santa Maria, né? Vamos lá. Ó, a última questão aqui, a que não concorda, que está em desacordo com a norma, é a última. Porque, ó, não aqueça-me neste inverno. Peraí, não estou compartilhando com vocês e não tem como enxergar, né? Ô, problemática essa professora. Pronto, tá aparecendo aqui, né? A última questão. A última questão é essa aqui, ó. É o gabarito E, porque é não aqueça-me neste inverno, é não me aqueça. Eu tenho uma palavra aqui, ó, atrativa de negação. Então, cada uma dessa aqui tá correta de acordo com a sua norma. Só essa última aqui que não, tá bem? Fechou? Imagina, Bernardo, meu amor. Eu espero que vocês tenham aprendido com esses macetes bem simples, bem ao ponto, direto ao objetivo, sem aquela quantidade de regra que nem sempre serve para alguma coisa, né? A regra ela só é bem executada quando a gente realmente usa, é na prática, e na prática a colocação pronominal é isso. É sobre isso, e ó, tá tudo bem, coisa linda, coisa maravilhosa. Queridos, um bom descanso, um bom intervalo para vocês. Espero que vocês, de fato, aproveitem muito. Obrigada, meu amor. Obrigada, Maria Eduarda. Obrigada. É sempre muito bom, é sempre muito gostoso estar com vocês aqui nas segundas-feiras. Eu adoro. Beijo. Boa noite. Até a próxima semana.